Nós temos então um objeto legal no JavaScript, tá? Que nos permite fazer isso, que é o objeto chamado HTTP XML, perdão, XML HTTP request, tá? Então esse objeto faz isso. Toda vez que você instancia esse objeto, você pode vincular a propriedade que finaliza, que determina quando o estado estiver pronto, o que nós vamos fazer. Tá? Então, tipo assim, quando o estado estiver pronto, quando a requisição for concluída, o que é para fazer? Isso aqui é o nosso callback, ó, tá? É o callback. Primeiro você programa o callback e depois você faz a requisição, entendeu? Aqui você está programando o callback, o que eu quero que aconteça quando a resposta chegar, e aqui vamos fazer a requisição, tá? E esse método aqui, o send, é o que executa de fato o request. Aqui a gente montou, então nós montamos o callback, montamos o request e fazemos ele acontecer. Tá? Então, nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Essa função de callback está dizendo o seguinte, ó, se o estado dele tiver 4 e o status tiver 200, quer dizer que deu tudo certo. Nós não tivemos nenhuma exceção lá na API. Porque a API pode lançar uma exception. E aí o 200 quer dizer ok. Né? Se lançar um 500, um 404, alguma coisa, então quer dizer que deu problema lá. Tá? E o resultado, o que ele está falando aqui? Então esse if é só para perguntar, deu certo? O callback está perguntando, deu tudo certo lá? Deu. Ah, então beleza. O que é para fazer? Aí aqui ele está programando o seguinte, pega o que está chegando como resposta, esse response aqui, ó, é a resposta, é o texto que está chegando, e faça o que com ele? Coloque ele em um elemento do DOM. Coloque ele na tela. Lá no HTML vai ter alguém para exibir esse conteúdo. Olha o que ele fez aqui. Ó. Ele criou um cara chamado div-id demo, tá vendo? Div-id demo. Então ele acessou esse cara lá no DOM, acessou esse cara e falou inner HTML, insira um texto aqui no meio. Né? Inner HTML, injete um HTML no meio. O que ele vai injetar? O que está chegando da API. Se a API estiver mandando um texto HTML, ele já vai inserir ali. Tá? Então esse negócio de Ajax é legal porque assim, você não precisa fazer uma requisição para o servidor para ele carregar todo o HTML para você. Você pode fazer assim, você pode ter um botãozinho e ele carregar só um pedacinho de conteúdo. Por exemplo, ó, tá vendo aqui? Essa aqui é uma página, ó, que é essa daqui. Ó. Esse aqui é o HTML da página. Se eu colocar aqui, ó, change content, trocar conteúdo, o que ele fez? Ele trocou o conteúdo. Mas perceba que toda a página continua intacta. Ele tirou só aquele pedacinho do DOM que estava na memória, tinha um pedaço de DOM na tela ali, cheio de tags, elementos. Ele simplesmente substituiu aquele pedacinho da página, modificou o DOM naquela página, mas todo o DOM, o resto já estava na memória, continua intacto. Isso quer dizer que otimiza uma série de processamento. O browser não precisou gerar toda a tela novamente para poder exibir um conteúdo novo. Ele só substituiu um pedaço da tela. Isso que é legal, tá? Em chamadas assíncronas. Tá, beleza? Que você tem essa possibilidade de estar alterando só um pedaço. Tá? Então, beleza. Então, vamos fazer exatamente essa requisição aqui. Ó, post. Isso aqui é um get, na verdade. Né? Vamos fazer essa mesma requisição get, igualzinho está aqui, só para a gente dar uma carga dentro de quem? Dentro do nosso vetor. Então, seria algo assim. Eu vou copiar esse método aqui. Tá vendo? Vou copiar isso aqui. Nós não temos ali... Aqui. Nós não temos aqui um método buscar, olha lá, buscar todos. Nós temos um método buscar todos. Então, esse buscar todos nosso aqui, JavaScript, o que ele vai fazer? Ele teria que fazer exatamente aquele passo lá. Pede para a API entrega e ele coloca no vetor. Aí ele joga no array. Isso aqui é o array, ó, tá vendo? Então ele precisava disso. Aqui, ó, então o que a gente precisa? Aqui nós vamos colocar aquele código, ó. Olha só. Joguei um Ctrl+V. Depois nós vamos, né, otimizar isso aqui e de repente até criar uma classezinha separada só para fazer essa requisição para a gente. O que nós fizemos aqui? Olha, nós falamos, cria um objeto HTTP request, vamos programar o callback. Se der tudo certo, nós queremos que aconteça algo. O que nós queremos que aconteça se der tudo certo? Nós queremos que esses dados eles sejam inseridos dentro do array, né? Tipo assim, nós queremos que eles sejam colocados dentro do array. Então, tipo assim, seria algo assim, ó. Nós queremos colocar o array aqui e fazer com que esse cara
receba o que está vindo lá da API. Então isso aqui é o que está vindo lá da API. Nós vamos fazer uma requisição. E para quem nós estamos fazendo essa requisição? O nosso usuário controller. Tá? E aqui acontece. Tá? Assim que nós queremos. Depois que isso acontecer, olha só. Nós queremos que dê o return diz usuário. Vamos deixar desse jeito aqui por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Ou, melhor ainda, né? Assim quando essa tarefa for concluída, aí sim que a gente dá o return. Só que se eu der o return aqui, ó, eu tenho uma function e eu estou dando return, não estou dando return lá do buscar todos. Né? Eu não vou dar o return. Se eu colocar o return aqui, ó, ele vai dar um return. Esse return aqui é do buscar todos. Mas se eu der um return aqui, olha só, se eu der um return aqui, esse return vai virar o return dessa função. Tá? Mas então, o que nós vamos fazer? Nós não sabemos resolver isso aqui. Então, vamos deixar assim por enquanto. Vamos deixar assim por enquanto. Tá? Porque a gente não sabe como funciona. E esse diz usuários aqui, ó. No momento que faz diz usuário, ele trocou de contexto. Esse diz passa a ser dessa função. Tá vendo? Então, nós não vamos agora ainda fazer funcionar redondinho. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste. Vamos fazer um teste. Vamos abrir aqui nossa tela e vamos ver se esse buscar todos, vamos debugar ele e vamos ver o que acontece quando a gente chama isso, quando a gente chama ele, tá? Vamos abrir aqui o navegador de internet, colocando aqui, carregando a tela, olha lá, carregando. Vamos fazer o inspetor de elemento e vamos ver aqui, ó, no sources, ó, o que acontece aqui quando a gente chama, quando nós chamamos cadê o buscar todos? Olha lá, cadê o buscar todos? Ao clicar, tá? Então, mas aqui no controller ele chega a chamar o usuário service, entendeu? Cadê? Aqui, ele instancia o usuário service, tá vendo? Aí o que acontece? Em algum momento ele pede para o usuário service buscar todos. Deixa eu vir aqui, buscar, olha lá, buscar todos. Ó. Ao clicar no listar, aí ó, vou clicar. Cliquei no listar, o que ele fez? Ele tentou buscar todos, tá? Mas cadê? Não carregou, né? Então deixa eu ver, cadê o buscar todos? Vamos procurar aqui o buscar todos primeiro. Primeiro, está atualizado aqui? Vamos ver. Olha lá, agora tem o service, ó. Tá ali. Cadê o buscar todos? Tá aqui. Olha lá, o buscar todos nós fizemos aqui, ele não tá atualizado ainda. Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu só reiniciar o Tomcat, porque ele não foi atualizado. Depois a gente tem que fazer um esquema aqui por hot deploy. Para ele ficar automático. Então, deixa eu ver aqui. Atualizei, deixa eu ver buscar todos. Ainda continua sendo o antigo. Não está atualizado. Eu não sei por que não está atualizando aqui. Deixa eu só dar um JS barra usuário service. Só para ele... Vou só forçar um carregamento aqui. Bati na Ctrl F5. Aí, deu um Ctrl... Sabe o que eu fiz? Deu uma sacaneada. Eu pus direto o caminho do JS aqui, ó. Só para tirar do cache do browser. Deu um Ctrl F5 e ele carregou o certo agora. Tá aqui, ó. Agora tá o certo. Tá, então deixa eu voltar aqui. Só para a gente sobreviver aqui esse teste. Beleza, agora tá ali, ó. Vamos clicar o listar. Olha, chegou ali. Ele chegou até ali. Olha o que acontece aqui, ó. Ele fez o quê? Ele montou o callback, mas não é agora que ele vai processar o callback. Ele só montou o callback. Né? Ele não executou o callback ainda. Tá? Tanto é que eu vou até pôr o breakpoint aqui, ó, aqui nessa linha, depois que ele voltar. Aí ele vai para frente, montou a requisição. Aqui ele faz a requisição. Depois que esse send terminar de trabalhar, aí o próprio send sabe que é para executar o function. Olha lá. Mandei, aí ele foi para o return, já vai zoar o nosso código, porque deu um return ali. Olha lá, ele deu um return nada a ver. E agora, depois que ele deu um return com nada, né, tipo assim, com indefinido, agora ele cai no callback. Então é isso que a gente tem que resolver. Olha o que tem no callback. Ele me trouxe esses dados do banco, ó. Tá vendo? Então quer dizer que o nosso dis.response tem exatamente o que a gente precisa. Ali no watch, ó. Dis.response, lá. Tem exatamente o que a gente precisa. Ali. O que a gente precisa? Desses dados que a API está entregando para mim, ó. Tá vendo?
Só que essa API está me entregando esses dados como uma string. E eu estou jogando essa string dentro do vetor. Eu preciso que esse objetão seja transformado em vetor, em objeto JavaScript. Tá? Então eu tenho que transformar essa string que está em JSON para objeto JavaScript, para um vetor JavaScript. O fato de jogar uma string lá, o que aconteceu? Nós simplesmente mudamos o tipo do dado. Esse cara aqui que era para ser um vetor passa a ser uma string, porque o JavaScript ele é autotipado, né? Então eu preciso fazer uma conversão. Então o que nós queremos? Nós queremos transformar esse cara no objeto. Nós podemos fazer o seguinte, podemos chamar o JSON.parse. Tá? Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, só para a gente testar no console aqui, ó, tá vendo? Vou pôr JSON, JSON, esse aqui é o objeto JSON, tá vendo? Ponto parse. Em quem? Naquele dis.responseText. Olha o que nós temos agora. Esse aqui é o resultado da execução, ó. 0 é o Zé, tá vendo? 1, opa, Carlos, tá vendo? 2, esse é o resultado. Se você quiser testar o resultado do que você quer executar, se eu executar JSON.parse naquele resultado, que era uma string, você perceba que ele já me transformou em uma lista de objetos com 22 posições. Tá vendo? Em um array, olha lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então já funcionou, já deu um array para mim, tá vendo? De 22 posições. O JSON.parse fez isso. Eu fiz o teste aqui na memória. É só você abrir o console e você executar o comando JavaScript que você quer testar e ele já vai fazer para você aqui. Então eu vou substituir aqui. Ao invés de eu colocar assim, ó, eu vou fazer JSON, em maiúsculo, ponto, parse, nesse resultado, para ele atribuir. Aí. Só que a gente está com esse problema do retorno ainda. Porque quem chamou esse método buscar todos, o que ele quer que ele quer como resposta? Ele quer como resposta os usuários. Só que não vai ser na hora assim que ele chamar. Ele vai ter que primeiro fazer o send, depois que ele fizer o send e retornar, aí sim que eu vou poder fazer esse retorno desse buscar todos. Entendeu? Então eu não posso dar esse retorno agora. Tá? E a gente tem que começar a entender como que dá esses retornos em chamada síncrona. Mas primeiro vamos testar se a gente conseguiu carregar esse resultado de JavaScript. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma, vou liberar aqui, vou fazer a mesma técnica que eu fiz aqui, só de sacanagem, tá? Só para ele dar uma atualizada, olha lá, com JSON parse, beleza? Então eu venho aqui na minha tela, olha lá, vamos clicar no listar, pimba, olha o que nós temos aqui, com JSON parse. Tá, ele vai fazer o return, que não é um return errado, vamos colocar assim. E olha o que vai acontecer aqui. Olha lá, dis.usuários. Próximo. Quem que é o dis.usuários aqui? Deixa eu ver, quem que é o dis? Olha só, olha lá. Já é um array de 22 posições de objeto. Então nós pegamos um formato JSON e transformamos em array de objeto. Tá vendo? E nós temos ele aqui. Pena que não aconteceu um return aqui. Será que teria como dar um return aqui? Olha lá. Resumindo, ele não mostrou aqui na tela. O nosso sonho é que ele mostre aqui na tela. Tá? Então faça só até aqui, que daí o próximo passo a gente vai fazer ele exibir na tela. Faça até aqui.